Yes, essa vida com Jesus é tão maravilhosa. Eu sei que o pastor já falou, mas eu quero enfatizar. Você é muito bem-vindo e amado. Você que está online também, seja muito, muito bem-vindo para a glória de Jesus. Você que está no auditório 2, Deus está fazendo tantos milagres, tantas coisas maravilhosas. E este mês, agora mesmo, estamos iniciando uma nova série, Frutificar. E essa série vai estar continuando por todo o mês de maio, exceto o final de semana que vem. O final de semana que vem é o Dia das Mães. Traga todas as mães, a minha querida esposa, que é uma super mãe também, ela vai estar trazendo uma mensagem muito, muito poderosa. Todo o restante mês de maio, Frutificar, nós vamos estar aprendendo princípios importantes de como frutificar. Todo cristão sonha em ser produtivo, produzir muito fruto para Deus, ele quer fazer isso, mas como fazer isso? Um dos maiores segredos desse primeiro tema que estamos abordando hoje, o batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eu falo com muito carinho, mas existem alguns teólogos hoje em dia que dizem o seguinte, que você não precisa buscar uma segunda experiência, que se você já nasceu de novo, você já recebeu o batismo no Espírito Santo. Alguém teria que ter informado o apóstolo Paulo isso, né? Porque o apóstolo Paulo encontrou com discípulos de Jesus e ele sentiu que algo estava faltando na vida deles. Ele falou: vocês receberam essa segunda experiência? Vocês receberam o batismo no Espírito Santo? Eles falaram: nós nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Aí o Paulo que ficou curioso, porque eles diziam ser seguidores de Jesus, e ele sabia que o batismo nas águas que Jesus autorizou era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28. Então Paulo diz para eles: então, como que vocês foram batizados? Eles falaram: não, nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo disse: olha, o batismo de João é um batismo que já passou, agora é um novo batismo que Jesus instituiu. Então eles foram batizados no nome de Jesus. A palavra nome quer dizer autoridade, ou seja, na autorização de Jesus, que Jesus havia mandado em Mateus 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de serem batizados, já eram cristãos, nascidos de novo, batizados nas águas. Mesmo assim, Paulo sabia que eles não haviam ainda recebido a segunda experiência, o batismo do Espírito Santo. Então Paulo impôs sobre eles as mãos, e aí sim eles foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. A Bíblia é cheia desses princípios que ensinam que sim, existe uma segunda experiência para o cristão. É importante essa segunda experiência. Nós vemos lá em Atos capítulo 8, Filipe, que era diácono, foi promovido para evangelista. Ele sai pregando em Samaria, e lá em Samaria muitas curas acontecem, aleijados andam, e muita gente entregou a vida a Jesus, nasceram de novo, foram batizados nas águas, tudo do jeito certo. Mesmo assim, Filipe sabia que eles ainda não haviam recebido a segunda experiência do batismo do Espírito Santo. Ele chama Pedro e João para orar por eles com imposição de mãos, para receberem o batismo com o Espírito Santo. Como pessoas têm sido enganadas para pensar que o cristão não deve buscar essa poderosa segunda experiência. Se na igreja primitiva eles valorizavam tanto, aliás, era a prática da igreja primitiva, logo após a conversão, batismo nas águas e depois receber a oração com imposição de mãos para receber o batismo no Espírito Santo. Por isso que eu quero enfatizar isso aqui. Em primeiro lugar, o Espírito Santo te transforma em outra pessoa. Olha, é claro que você nasceu de novo, você entregou a vida para Jesus. Mas quantos cristãos derrotados estão aí? Você sabe, eu mesmo fui um cristão derrotado por muitos anos. Eu entreguei minha vida a Jesus com 5 anos de idade. Só fui batizado com o Espírito Santo com 16 anos de idade. Eu não conseguia vencer alguns hábitos maus, pecados sérios. Eu não conseguia realmente viver uma vida contagiante de Jesus. Eu nem falava muito de Jesus porque eu não era cheio da presença
presença de Jesus. Eu não era. Eu vivia muitas vezes em depressão, derrotado, com medo de demônios. À noite eu sentia muita opressão. Eu passei por muitas dificuldades. Eu tentava, tudo eu fracassava, seriamente. Eu tentava aprender a tocar violão, não conseguia. Eu lembro que uma vez eu estava lá, eu não tinha coragem, eu era muito tímido para as coisas de Deus, meu Deus. Uma vez o pastor me surpreendeu do nada, né? Eu adolescente, lá talvez uns 15 anos de idade, falou: Eibe, vem dar um testemunho. Eu, não, vem. Eu fui. Com certeza foi um desastre, eu nunca mais fui convidado. Mas, por quê? Porque eu não conseguia fazer nada certo. Parecia assim, sabe, minha vida, eu vou lhe dizer, quando as pessoas hoje falam, Deus te usa tanto, é verdade, é só Deus. Se não fosse a unção do Espírito Santo, eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu não sou nada. É a unção que faz a diferença. Eu não entendo pessoas que não valorizam, que não buscam essa segunda poderosa experiência. E muitas pessoas, até quando elas dizem, eu fui batizado com o Espírito Santo. Você foi? Tem certeza que você foi revestido com o poder do alto? Você foi transformado mesmo? Eu tenho certeza que muita gente que diz que foi batizado com o Espírito Santo, talvez até receberam um toque, talvez até falaram em línguas, talvez até sentiram um arrepio. E eu vou te mostrar depois por que eu estou convencido que muitos não receberam o verdadeiro, autêntico, completo pacote do batismo no Espírito Santo. Porque é algo forte, é algo poderoso, algo transformador. Pastor, como receber isso? Nós vamos estar aprofundando mais nisso agora. Mas nesse momento eu quero agora te mostrar, interessante, o que a Bíblia fala sobre os batismos. Olha aqui, Hebreus 6, 1 a 2. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui nós vemos claramente, a palavra de Deus fala que existem 6 princípios princípios elementares da doutrina de Cristo. Apesar que são princípios elementares, muitos cristãos nem conhecem profundamente esses 6 princípios. Um deles é o ensino dos batismos. A Bíblia fala de pelo menos 5 batismos. Um deles, que é o batismo de João Batista, já passou, não aplica mais para nós. Mas os outros 4, sim. Eu vou aprofundar e falar para vocês, claro, no batismo do Espírito Santo, mas eu vou explicar sobre os 3. Esses 3, todo cristão deve experimentar. E ainda tem o 5º, que é o batismo no fogo também, que é maravilhoso. Um dia nós podemos falar mais sobre esse. Mas vamos falar sobre 3 batismos que todo cristão deve experimentar logo no começo da sua vida cristã. O primeiro está aqui em 1 Coríntios 12, 13, que diz: pois por um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Veja bem, muitas pessoas até usam, alguns teólogos erradamente usam esse versículo para tentar provar que todo cristão já é batizado no Espírito Santo. Não é isso que o versículo está falando. A palavra batismo é uma palavra transliterada diretamente do grego. A forma de dizer imersão no grego é batismo, em grego. Então, batismo quer dizer imersão. E esse versículo está falando não do batismo no Espírito Santo, mas sim do batismo no corpo de Cristo, que acontece no momento da sua conversão, no momento que você entrega a sua vida a Jesus. Então, o Espírito Santo, ele envolve o seu espírito, ele te regenera e ele te batiza para dentro do corpo de Cristo, e aí ele vem morar dentro de você. Esse é o primeiro batismo que acontece na hora da conversão. Então vamos lá, número 1, batismo no corpo de Cristo. Quem é o batizador? É o Espírito Santo. Qual é o elemento em que somos imersos? É o corpo de Cristo. Segundo batismo, batismo nas águas. Quem é o batizador? O discipulador ou pastor. Qual é o elemento em que somos imersos? A água. Muito bem. Agora, João Batista, quando esteve aqui na terra, ele disse: eu os batizo em água, mas ele, se referindo a Jesus, os batizará no Espírito Santo. E esse é o terceiro batismo. Agora é o batismo no Espírito Santo. Quem é o batizador? É o próprio Jesus. E qual é o elemento em que somos imersos? É o Espírito Santo. Então,
Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, você que vem é mergulhado dentro do Espírito Santo. Você é imerso nele. Então essa é a grande diferença. Veja o exemplo dos apóstolos. Antes de serem batizados no Espírito Santo, eles haviam caminhado com Jesus por mais do que 3 anos e meio, ouvindo os ensinos mais profundos que alguém poderia ouvir, da boca do próprio Mestre. Mas as suas vidas não eram transformadas como elas deviam. Eles criam em Jesus, sim. Eles eram crentes em Cristo, sim. Mas eles não eram transformados. Você pode ver que faltava mais na vida deles. Antes de serem batizados no Espírito Santo, eles eram muito egoístas, muito pensando em si, egocêntricos. Depois de serem batizados no Espírito Santo, eles se tornaram cristocêntricos. Antes de ser batizados no Espírito Santo, eles eram super medrosos. Eles estavam com medo que também ia ser crucificado e ficaram escondidos. Mesmo depois que Jesus morreu, eles ficaram escondidos. Eles vão matar a gente também. Depois de serem batizados no Espírito Santo, se tornaram super corajosos. Antes de serem batizados no Espírito Santo, eles estavam sem poder. Agora, depois do batismo no Espírito Santo, cheios de poder, Pedro diz: olha para nós, o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. E eram cheios de poder. Antes de serem batizados no Espírito Santo, eles não tinham fruto, mas agora eram super frutíferos. Antes de serem batizados no Espírito Santo, eles eram sem fé, né? O próprio Jesus ficava frustrado. Quanto tempo vou ter que aturar vocês, homens bully, né? Bully, pouca fé. Alguns vão entender. Muito bem. Mas depois de serem batizados com o Espírito Santo, agora cheios de fé. Cheios de fé. Antes de ser batizados no Espírito Santo, sem propósito. Agora, depois de serem batizados com o Espírito Santo, eles tinham um propósito: fazer discípulos das nações. Antes de ser batizado no Espírito Santo, cheio de brigas e contendas. Já viu crente assim? Cheio de inveja, e não falou comigo, e ciúme, e briga, e se escutei. Já viu crente assim? Falta o batismo no Espírito Santo. Depois que os discípulos que brigavam, quem vai ser o maior no reino de Deus? Eu que você? Não, eu vou. Não, mas depois que foram batizados no Espírito Santo, agora estavam unidos, defendendo um ao outro, amando um ao outro, elogiando um ao outro, encorajando um ao outro. É isso que a unção do Espírito Santo faz. Ela transforma a vida, ela transforma o casamento, ela transforma a sua vida, ela te dá vitória sobre o pecado, ela te dá graça. É a unção do Espírito Santo. Antes de serem batizados com o Espírito Santo, muito tímidos, agora super destemidos. Antes, dormindo na oração lá no jardim do Getsemane, quando era para eles orarem e vigiarem junto com Jesus. Agora, depois de serem batizados com o Espírito Santo, super fiéis e consagrados na oração. Por que que o Espírito Santo, quando você é batizado nele, ele te dá poder para vencer o pecado? Por isso que eu sei que muitos cristãos não receberam um pacote completo. Ah, pastor, mas eu fui batizado, eu falei em línguas e tal. Não foi o pacote completo. Eu vou te explicar daqui um pouco por quê. Não foi. Porque quando é o pacote como deve ser, é o poder para vencer o pecado, meu irmão. É o poder para vencer o pecado. Eu sei que é um processo de santificação, mas ninguém pode negar. A Bíblia mostra claramente que a experiência do glorioso batismo no Espírito Santo é para te dar vitória sobre o pecado. O nome mesmo diz Espírito Santo. É para andar em santidade. Olha o que ele diz em Romanos 8, 13 a 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, por favor, diga pelo Espírito, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vi isso acontecer na minha vida. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu pude ser guiado por Ele. E Ele me mostrou o caminho da vitória, o caminho do discipulado, o caminho da transparência, da confissão, o caminho da busca para andar em vitória. Ainda como solteiro, Deus me deu a vitória, Deus me deu a graça. Agora escuta bem. Eu ouvi uma história fenomenal que aconteceu em Hong Kong, alguns anos atrás. É fenomenal, não sei se ainda é, mas naquela época talvez era a cidade que mais tinha drogados, viciados, mas muitos e muitos. É aquela droga bem pesada, heroína, que mata mesmo e que normalmente ninguém consegue se libertar daquela droga. E essa jovem cheia do Espírito Santo, ela começou a evangelizar aqueles viciados. E ela com tanta coragem, solteira, mas ela começou a ganhar tantos deles para Jesus. E tantos convertendo, tantos aqueles rapazes e moças drogados.
Eles falaram, eu quero me libertar da heroína. Ela falou, Jesus te liberta. E eles convertiam, eles eram batizados nas águas. E ela falou, eu vou começar uma casa de recuperação para ajudá-los a libertar. E eles até assinavam termos, pode trancar, eu não quero sair, eu preciso ser liberto, não deixa eu sair daqui para eu ser liberto. E era sério, alguns quase morriam na desintoxicação, porque não é fácil, quando aquela droga pesada mesmo, é quase impossível se libertar. Mas depois de muito tempo sendo desintoxicado, sofrendo demais, quase subindo as paredes, aqueles jovens então eram libertos, convertidos, batizados nas águas, não tomavam mais drogas, agora já estava desintoxicado, já tinha saído do sistema. E o que acontecia? Agora ela pensava, agora vamos discipular, vamos cuidar desses jovens. Eles começaram a ter liberdade de sair do local. O que eles faziam? A primeira coisa, eles voltavam para as drogas. E aí eles voltavam chorando para ela, eu não queria voltar, eu sofri tanto para ser desintoxicado, e eu não queria nunca mais voltar para essa droga, eu não entendo porque eu voltei. Era algo espiritual, não era só físico, tinha que ser desintoxicado espiritualmente. Para você combater uma força maligna espiritual, você tem que ter um poder espiritual maior. E Deus mostrou para ela um cordão de 3 dobras, não se arrebenta facilmente. Tem que fazer igual os cristãos da igreja primitiva. É os 3 batismos, todos juntos. É batizado no corpo de Cristo, convertido. Segundo, batizado nas águas. Mas tem que ter também o batismo no Espírito Santo. Aí ela entendeu, uau, é isso que eles estão faltando. Então Deus mostrou para ela, batize-os no poderoso, verdadeiro Espírito Santo. E depois que eles, não é ela que ia batizar, claro, Jesus que batiza, mas depois ensine-os a ficar orando muito, muito em línguas. Ela fez isso e um por um foram sido libertados totalmente, permanentemente das drogas. Milhares deles para a glória de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Yes! Glória a Deus! Eu lembro que eu estava pastoreando em Santarém, em Fortaleza, e um dos meus co-pastores, o pastor Rony, que hoje é o pastor da Paz Church em Belo Horizonte, ele veio para mim e falou, pastor Eibe, converteu um cara muito legal, é um senhor distinto, já de uma certa idade, só que ele é alcoólatra já há muitos anos, e ele converteu, ele teve uma conversão tão poderosa, tão transformadora, que o bairro todo foi afetado pela conversão dele. E ele até conseguiu viver sem voltar para o álcool por algum tempo, mas ele voltou. Pastor Eibe, ele vem para mim chorando, porque ele quer tanto se libertar. E pastor Eibe, ele teve uma conversão autêntica, ele é um cara convertido mesmo, mas ele fica me pedindo, pastor Rony, ore por mim, faça alguma coisa, eu quero me libertar do álcool. Ele já está décadas com alcoólatra. O que eu faço, pastor Eibe? Eu contei para o pastor Rony essa história de Hong Kong. Eu falei, tem que levá-lo a ser batizado no Espírito Santo, o batismo verdadeiro do Espírito Santo. E aí você vai ajudá-lo a orar muito, muito em línguas. E ele não vai voltar mais para o álcool. E sabe o que? Foi o que aconteceu. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Ele foi permanentemente liberto. Anos depois eu perguntei para o pastor Oni, como está o irmão fulano de tal? Nem lembro mais do nome dele, mas falei, como está o fulano de tal? Ele falou, está liberto, nunca mais, fazem anos, nunca mais voltou para o álcool, para a glória de Jesus. Ele talvez... Se ele não foi para o céu, porque ele já tinha uma certa idade, se não foi transferido para o céu, com certeza está congregando lá ainda na Paz Church de Fortaleza. Ele ganhou muitas almas para Jesus, ganhou muitas vidas. Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas. Aleluia. Escuta bem, o Espírito Santo te ajuda a tomar posse do seu milagre. Você sabia que se você for nascido de novo, você já tem todas as bênçãos? Você já está curado pelas chagas de Jesus, você já tem a mente de Cristo. A Bíblia fala, 1 Coríntios 2,16, para te ajudar, viu, jovem? Até na prova do Enem, no vestibular, estou lhe dizendo, você tem a mente de Cristo para te ajudar a lembrar de tudo que você estudou. Você tem o sobrenatural, você em Cristo Jesus, você já é amor ágape, você já tem o amor ágape para andar em amor completo na sua casa, no seu lar. Você já morreu para o pecado não tem mais domínio sobre você.
A Bíblia fala em Efésios 1:3 que você já tem todas as bênçãos em Cristo Jesus. Então eu lhe pergunto, se você já tem tudo em Cristo, por que que o cristão muitas vezes anda derrotado, anda fracassado? Sabe por quê? Porque não tem revelação do que ele já tem. Deixa eu explicar. Todas essas bênçãos que Deus te deu estão na dimensão espiritual. Para que elas possam se materializar, é pela fé que elas se materializam. Mas para você liberar sua fé para tomar posse delas, tem que ter revelação. E essa revelação, como que ela vem? Vem pelo batismo no Espírito Santo. Olha que a Bíblia fala, 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É pelo batismo do Espírito Santo que você vai ter revelação. E às vezes eu vejo cristãos que eu sei que eles não têm esse batismo autêntico do Espírito Santo, do jeito que eles oram. Eles ficam mendigando de Deus como se eles não tivessem a bênção. Oh Deus, me dê essa bênção. Oh meu Deus, me dê aquilo. Me ajude, me cura, Senhor. Oh, faça isso, faça esse milagre. E eu fico lá, oh meu Deus, eu queria... Irmão, você já tem, você já é curado. Você só tem que tomar posse. Irmão, eu queria abrir a cabeça dele e enfiar lá. Oh meu Deus, eu queria dar a revelação para ele, mas eu não posso. É o Espírito Santo que traz a revelação. É o Espírito Santo que traz revelação. E eu lembro que quando eu primeiro comecei a pastorear, antes até de pastorear, quando eu cheguei em Santarém, tinha igreja lá já, e meu pai me convidava então para pregar. E eu pregava a palavra de Deus, e eu pregava esses princípios de fé, e as pessoas ficavam olhando assim. E eu pensei, elas não estão tendo revelação, porque são princípios que transformam a vida da pessoa. Quando a pessoa tem revelação, uau, ela é transformada. Ela fica falando como o Tiago, que sempre senta aqui, ele fica falando, uau, uau, ele estava no culto das 4:30, uau, uau, yes, uau, uau. Mas elas ficavam lá, eu pregando cada princípio que transforma a vida, e as pessoas ficavam lá assim. Eu falava, não está tendo efeito. Parece água na costa de um pato. Já viu água na costa de um pato? Ele vira tipo, como se fosse, tem um óleo, eu acho, na costa do pato. E a água vira bolinhas assim, escorre e não ensopa a costa do pato. E era isso assim que eu estava sentindo pregando. Aí eu pensei, rapaz, faz tantos anos que eu estou fora do Brasil, eu acho que meu português está enferrujado. Eu acho que eu estou com um sotaque muito forte. Não estão me entendendo. Eu perguntei para as pessoas, vocês estão me entendendo quando eu prego? Vocês estão entendendo o meu português? Claro, nós estamos. Aí eu falei, pensei. Aí eu fui orar. Deus, o que está acontecendo? O povo não está tendo revelação. Eu estou pregando e a ficha não está caindo. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. E Deus falou para mim, é porque eles não são batizados no Espírito Santo. Aí eu pensei, uau, é mesmo, eles não são batizados. Porque a nossa igreja era tradicional e ela estava transicionando para ser mais renovada. Então, eu fui com meu pai e falei, pai, eu desconfio que esse povo não é batizado no Espírito Santo, né? E meu pai falou, então prega sobre isso, meu filho. Só que foi o meu irmão mais velho, o pastor Lucas, que fundou a igreja. Eu não sabia se seria, porque ele também estava em transição, né? Mas o Lucas não vai importar. Ele falou, não vai importar não, pode pregar sobre o batismo do Santo. Então eu comecei a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu comecei a levar os jovens para o monte, eles começaram a ser batizados. Depois os casais, os idosos, as crianças, os adolescentes, todo mundo queria subir o monte, todo mundo começou a ser batizado com o Espírito Santo, e tudo mudou, tudo transformou. A igreja explodiu em crescimento. Quando eu comecei, aí eu pregava e eles, yes, uau, yes. Talvez não falavam uau e yes, mas eles falavam amém, glória a Deus, aleluia. E o poder de Deus foi entrando, eles começaram a ter revelação, porque o Espírito Santo traz revelação da palavra. O Espírito Santo também amém, uau. O Espírito Santo te capacita para o ministério. Olha, todo cristão sonha em ser usado por Deus. E eu fico indignado porque o diabo tem enganado muitos cristãos. Lá no fundo eles querem muito ganhar muitas vidas, que a vida deles seja muito frutífera, que a vida deles possa influenciar muitas pessoas para Jesus. Mas o diabo tem enganado eles. O diabo tem enganado, eles pensam, não, quem sou eu? Nunca vou ser grandemente usado por Deus. Como o diabo é sujo, como o diabo tem enganado tantos cristãos. E sabe, eu vou te falar, é o genuíno batismo do Espírito que muda
tudo. Genuíno batismo no Espírito que muda tudo. Eu lembro que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu recebi realmente o pacote completo, porque eu havia sido instruído antes, e agora eu vou te contar o segredo. Por que muitos cristãos não receberam um pacote completo? Eles receberam o que eu chamo um pacote parcial. Sabe por quê? Tem uma frase muito forte que Jesus sempre falava. Ele falava assim: seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a tua fé. Escuta bem. Você vai receber o tanto que você tiver fé para receber. Mas como que vem a fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, quando alguém te ensinou sobre o batismo com o Espírito Santo, se eles te ensinaram assim, olha, e você, para que eu quero receber o batismo do Santo? Você quer receber o batismo do Espírito Santo? Para você falar em línguas, você vai sentir a presença de Deus, vai ser maravilhoso. Então foi só isso que você teve fé para receber. Línguas e sentir maravilhoso, e sentir bem, e sentir a presença de Deus. Porque ninguém te ensinou. Olha, os discípulos, por que eles foram tão radicalmente transformados com o batismo com o Espírito Santo? Há anos, Jesus vinha preparando, Jesus vinha falando para eles, olha, ele está com vocês, mas um dia ele vai batizar vocês. E aí, quando vocês forem batizados, vocês vão ser revestidos com poder. Vocês vão conhecer todas as coisas. Vocês vão ter revelação. O Espírito Santo, até as coisas que vocês não estão tendo dificuldade de entender agora, o Espírito Santo, ele vai te ajudar a lembrar de tudo que eu já ensinei para vocês, e ele vai te dar revelação. Ele vai te dar a mente de Cristo. As obras que eu faço, os milagres, vocês também poderão fazer. Quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, vocês vão ser capacitados sobrenaturalmente. Jesus já vinha preparando eles há anos e anos. Então eles estavam com uma mentalidade preparada. Por quê? Porque para receber o pacote completo tem que ter a fé para receber o pacote completo. E para ter a fé para receber o pacote completo, tem que receber a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, quando você começa a entender, peraí, o batismo com o Espírito Santo é para me dar vitória sobre o pecado. O batismo com o Espírito Santo é para me ajudar a andar em amor em casa e me transformar. O batismo com o Espírito Santo é para me capacitar sobrenaturalmente para o ministério, para ganhar muitas vidas por Jesus. O batismo com o Espírito Santo é para me ajudar a fluir nas línguas e nos outros dons do Espírito Santo. É para fluir no sobrenatural. O batismo com o Espírito Santo é para trazer revelação, é a mente de Cristo. Aí, meu irmão, você começa a ter a fé para receber o pacote completo. Agora, mesmo depois que você começa a ter essa fé, vamos supor, e você recebeu o pacote completo, você recebeu pela fé o batismo com o Espírito Santo, sabe o quê? Vê a vida dos apóstolos. Poucos capítulos depois de Atos 2, quando eles receberam o pacote completo, a Bíblia fala que esses mesmos discípulos ficaram cheios do Espírito Santo de novo, e de novo. Então, mesmo que quando você recebe o pacote completo, você não pode ficar parado. Você tem que continuar buscando mais e mais. Deus quer te dar novas experiências, novos enchimentos. A primeira vez que você é cheio do Espírito Santo é quando você é batizado. Mas Deus quer te dar novas experiências, novas experiências. Não se contenta com o que você recebeu. Ah, pastor, mas quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, foi do mesmo jeito que você também recebeu, pastor. Eu recebi o pacote completo. Amém, irmão, que você recebeu em 1846. Mas agora, Deus quer te dar uma nova experiência da presença dEle. Ele quer te dar mais. Ele quer te dar muito poder e unção, vitória, graça. Deus quer te dar. Deus quer te dar. Agora, veja esse texto aqui, Lucas 24, 49. Jesus preparando os discípulos, trabalhando a fé deles. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecer, pois, na cidade. Nem saia para tentar pregar o evangelho ainda, ele disse. Primeira coisa que você tem que fazer, seja do alto sejais revestidos do poder. Uau, na Bíblia a mensagem, isso aí está escrito, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. É uma capacitação
sobrenatural. E Jesus também chamou essa primeira vez que você é cheio do Espírito Santo, Jesus chama isso de batismo. Ele profetizando sobre o que aconteceria em Atos 2, olha que Jesus disse: pois João batizou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. E agora vamos lá então ao cumprimento dessa profecia de Jesus. Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E olha o que aconteceu: estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, eu gosto dessa tradução que fala assim: quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. Qual foi o resultado? Você já sabe. Quando a multidão se ajuntou, Pedro aproveitou, pregou para eles e 3.000 converteram. Agora escuta bem, o que atraiu a multidão? O barulho. Não tenha medo de barulho, tá? Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Existe barulho também que não vale nada. Barulho de um mover falso, né? Hipócrita, de um mover falsificado. Então eu sei que muitas vezes tem barulho que não vale nada, mas escuta bem o que eu vou dizer. Aprenda um segredo: no momento certo o barulho é maravilhoso. No momento certo o barulho vai fazer toda a diferença. Porque quando o mover do Espírito Santo vem mesmo, meu irmão, na sua vida, que é uma unção muito forte, Deus não quer que você abafe. A Bíblia fala: não apague o Espírito, não apague, sabe, flua, deixa o barulho fluir, porque é um barulho santo. Esse barulho aí atraiu pessoas e redundou em 3.000 conversões, 3.000 conversões para a glória de Jesus. Aliás, até no mundo natural, muitas vezes barulho faz a coisa ficar assim mais maravilhosa. Não sei se você já notou. Por exemplo, quando meus filhos eram pequenos, e mesmo depois que eles foram crescendo, eu em vez de quando eu gostava de ir para o parque, onde tem aqueles carrinhos de choque, sabe? Aqueles carros que batem um no outro. E aí a gente batia, eu pegava dos meus filhos, pum, batia no meu carro, no carro dele, e eu, te peguei. Aí de repente outro filho veio por detrás: papai, te peguei, é verdade, você me pegou, mas vou te pegar agora. E tal. Era tão gostoso. Agora imagina se não pudesse fazer barulho. Ia ser muito sem graça, não é verdade? Então, até no mundo natural, fazer barulho muitas vezes é mais gostoso. Você já notou, por exemplo, se você tem o seu prato favorito, mas só está você e sua família lá para comer seu prato. Eu não sei qual é o seu prato favorito, talvez é um churrasco, talvez é não sei, o camarão internacional do Coco Bambu, né? Mas... e você, só está você e sua família, e você come, você é educado e tudo, mas só tá você, então você pode fazer um pouquinho mais barulho, parece que fica mais gostoso, fica, tá tão gostoso, não é mesmo? Agora, você comendo esse mesmo prato na frente de gente bem importante, né, o governador, alguém, como que você faz? Parece que não é tão gostoso, não é verdade? É mais gostoso quando você faz barulho. Por exemplo, uma vez eu estava no Japão, aliás, já fui muitas vezes, mas eu lembro uma das vezes, o meu irmão Timóteo, que é pastor lá, ele falou: vamos fazer um jantar para os empresários num restaurante, e depois desse jantar você vai dar uma palestra para a gente ganhar esses empresários para Jesus. Eu falei: legal. Ele falou: então você vai sentar numa outra mesa, porque eu também vou sentar com outros empresários, nós vamos espalhar para poder falar com eles do amor de Jesus. E eles falam inglês, né? Eu não falo japonês, mas os japoneses falam inglês, os empresários. Então você pode ir falando durante o jantar. Tudo bem, aí o meu irmão Timóteo começou lá o jantar, ele orou: podem jantar. A primeira coisa que serviram naquele restaurante chique era tipo uma tigela assim, com tipo um caldo, né? E aquelas verduras assim. Aí pega os 2 pauzinhos, né? O hashi, e aí eu já fiquei nervoso, porque isso faz muitos anos atrás, eu não era bom no hashi, eu não sabia. Agora não, agora eu pego até uma ervilha assim, sabe?
Agora eu estou craque. Mas naquela época não estava bom. Aí eu pensando assim, rapaz, como eu vou fazer aqui e tal. De repente eu ouvi aqui ao meu lado um barulho assim, ó. Eu pensei, será que é empresário mesmo aqui? Aí eu falo, vou para ver quem é esse mal educado. Quando eu olhei, era uma senhora esposa de um empresário bem chique assim. Falei, o que é? De repente eu comecei a ouvir. Todo mundo fazendo. E eu tomei um susto. Aí eu lembrei que meu irmão havia me falado, eu tinha esquecido. Ele havia me falado que na cultura japonesa, quando você está comendo, se você gosta da comida, a boa educação é fazer barulho. Sabia disso? É uma cultura milenar, eles já aprenderam mais coisas do que nós. Eles sabem que é mais gostoso quando você faz barulho. E até fizeram parte da cultura. Eu, então, para poder realmente encaixar na cultura, eu também comecei. Foi beleza, foi gostoso demais. Agora, voltando aqui para o assunto, eu estou dizendo que o barulho nem sempre é ruim. Muitas vezes, quando é algo maravilhoso, quando o Espírito Santo está tocando, quando a unção e a presença manifesta de Deus, vai ter barulho santo igual do livro de Atos, que redundou em 3.000 conversões. Agora, a necessidade gritante que temos, gente, do poder do Espírito Santo. O D.L. Moody, ele era um grande homem de Deus, mas antes dele ser tão famoso mundialmente, ele tentava pregar, ele pregava para as multidões e ninguém convertia. E uma vez 2 senhoras velhinhas chegaram para ele e falaram assim, nós estamos orando para o senhor D.L. Moody. Ele falou, não ora por mim não, ore para esse povo que ninguém converte, ore para eles. Elas falaram, não, nós estamos orando para o Senhor ser batizado com o Espírito Santo, porque aí tudo vai mudar. E ele era muito humilde, ele falou, tudo bem, então ore por mim. E ele falou que um dia ele estava, se eu não me engano, ele estava até de guarda-chuva, na chuva, à noite, no Chicago, lá andando, sozinho, quando de repente ele falou, ondas e ondas de poder vieram sobre ele. Ele foi autenticamente batizado no poder, ele entrou num beco lá, ele foi, a glória foi tão grande, parece que até falou em língua, enfim, a unção foi tão maravilhosa. Ele voltou para as mesmas multidões, pregando as mesmas mensagens, só com uma grande diferença. Quando ele dava apelo, chovia de gente querendo converter, chovia de gente entregando a vida a Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes as pessoas estão tentando fazer as coisas na força do braço, esforçando para servir Jesus, esforçando para fazer isso, esforçando para fazer aquilo. Eu lhe digo, não é pela força, nem pela violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É a unção que faz a diferença, é a unção que despedaça o jugo, é a unção que despedaça o jugo, é a unção que despedaça o jugo. Salmo 92, versículo 10, ele diz, porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. E eu quero, ao encerrar, ao chegar perto do encerramento, tem, só mais 2 horas, estou brincando. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você realmente foi revestido com o poder do alto? Mostra essa pergunta na tela. É tão importante essa pergunta. Medite nessa pergunta. Você realmente, seja honesto com você, você foi revestido com esse poder do alto? É isso que vai fazer diferença, meu irmão. Depois da sua conversão, essa segunda experiência é tão importante para a sua vida espiritual. É super importante. Você realmente foi revestido com o poder do alto. Por que só 120 foram batizados no Espírito Santo lá, no dia de Pentecostes, e não 500? A Bíblia fala que foram 500 que viram o Cristo ressurreto, porque só 120 obedeceram. Ele falou, volta para Jerusalém e busca esse poder. Os outros 380 não obedeceram. Olha só o que a Bíblia diz, Atos 5,32, nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concede aos que lhe obedecem. Você não vai receber o autêntico, o verdadeiro batismo do Espírito Santo se quiser você mesmo ficar em controle da sua própria vida.
Eu lembro, eu fui ensinado da forma correta, por isso que eu recebi o pacote completo. Eu lembro meu pai dizendo: se quiser receber o batismo do Espírito Santo, é uma entrega total, não tem essa. E eu ficava lutando, porque tinha algumas coisinhas que eu ainda, não sei, eu quero seguir Jesus, mas eu queria também curtir um pouco aqui e ali. Mas eu lembro, com 16 anos de idade, eu lembro que eu falei: não estou nem aí mais. Eu já joguei muitos anos fora da minha vida, desnecessariamente. Era para eu ter feito essa entrega total antes. Eu já era convertido, eu já era batizado nas águas, mas eu não era batizado no Espírito Santo. E aí eu me entreguei por completo. Eu me entreguei, e naquele mesmo dia eu fui gloriosamente batizado no Espírito Santo. Em 1932, os Estados Unidos começou a experimentar aliás, um pouco antes já estavam experimentando com balões, os Zeppelin, os dirigíveis, para tentar usar na guerra a própria Marinha Americana. E houve um acidente muito triste, que eles estavam tentando ancorar o balão, e vários, então, marinheiros pegaram a corda e foram amarrar nas âncoras e nas estacas, só que não sei se foi um vento muito grande, alguma coisa que de repente levou aquele balão para cima, e alguns marinheiros assim soltaram, porque viram que não iam poder segurar. Outros ficaram segurando e foram levantados no ar. Então alguns pularam logo, mas outros não pularam. Eles falaram: não, vão ficar segurando, porque com certeza vai descer. Aí eles não conseguiram. Pode mostrar a foto aí? Olha só, eles estão segurando aí. Isso é a foto mesmo que aconteceu naquele dia. Eles segurando, tentando segurar, mas aí eles cansaram. E um que caiu poucos metros, ele quebrou a perna e o braço, mas outro caiu, acho que com mais ou menos 30 metros, que ele não conseguiu ficar segurando. E não conseguiu, ficou tentando, não conseguiu. Ele não conseguiu ficar segurando, caiu de 30 metros, morreu instantaneamente. Tinha uma multidão lá, todo mundo horrorizado. O outro ficou até uns 60 metros, aí ele também não conseguiu ficar segurando e caiu. E tinha o último lá ainda segurando. Os dois já tinham morrido. O último que estava lá, e todo mundo, ele vai cair em qualquer momento e não vai aguentar ficar segurando. Passou meia hora. E o balão foi lá em cima, parecia um homenzinho de brinquedo balançando assim. Ele vai cair. Não caía, passou 1 hora, passou 1h30, quase 2 horas, quando finalmente conseguiram resgatar. Já tinha uma ambulância tudo preparada lá para levá-lo para o hospital. Esse é um herói, o cara conseguiu segurar todo esse tempo. Como que ele fez isso? E aí foram entrevistá-lo. Quer ir para o hospital? Não, estou bem, não quero ir para o hospital. Mas como que você conseguiu segurar tanto tempo a corda? Ele falou: eu não segurei. Como que você não segurou? Ele falou: quando eu vi que eu estava longe demais para pular, eu peguei a corda e a amarrei na cintura, bem amarrado. Eu não estava segurando a corda que estava me segurando. Ele falou: eu estava até gostando de ver o cenário lá de cima. Está muito bonito lá de cima. É isso que Deus pede de mim e de você. É uma entrega tão completa que Ele vai te segurar. Em vez de você tentar viver a vida cristã na força do braço, pelos seus próprios esforços. Não, meu irmão. É rendição completa. Diga: rendição completa. Não existe outro caminho. É rendição completa. Rendição completa, é se entregar, é se jogar nos braços dele, deixar que o vento do Espírito te leva, as asas do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Sabe, agora, além dessa, então vamos ver, olha só, para receber esse batismo autêntico, é importante você ouvir tudo que você ouviu hoje, como esse batismo traz a transformação
da vida, como traz o poder contra o pecado, traz a revelação, traz a capacitação para o ministério. É um pacote completo, mas é importante, primeiro, ser nascido de novo, convertido de verdade. Segundo, uma rendição completa. Nem tenta, porque você não vai receber o batismo autêntico do Espírito Santo se não tiver uma rendição completa. Se você não estiver pronto para dizer: Senhor, eu realmente me rendo completamente a Ti. Eu não quero mais a minha vontade, eu quero a Sua. Eu quero a Sua. Eu quero a Sua. Eu estou pronto para deixar tudo, todo o pecado, tudo. Não quero saber de nada. Eu quero o Senhor. Se não tiver essa rendição completa, eu lhe peço, nem busque o batismo com o Espírito Santo. Nem busque. Então, conversão autêntica, rendição completa, mas também isso aqui, olha, coopere com o Espírito Santo. Coopere com o Espírito Santo. Você vê que lá, em Ezequiel 47, que a visão que o profeta teve do rio, o rio simboliza o Espírito Santo. E Deus foi mandando a pessoa entrar no rio, que é o Espírito Santo, entrar no rio, e chegou a tal ponto que os pés não encostavam mais. Agora é o rio que estava controlando, é a rendição completa, Mas olha só, essa rendição completa e o rio controlando a vida da pessoa e batizando ela, não veio automaticamente. Ela que teve que buscar e cooperar com o Espírito Santo. Ela que teve que entrar no rio. É você que entra e vai entrando no rio, não é o rio que vem correndo atrás de você. É você que coopera e entra no rio. Então isso é importante você entender, que também para receber o batismo, é importante você cooperar com Deus, né? A Bíblia, por exemplo, fala para orar em línguas. A Bíblia fala, eles passaram a falar em outras línguas. Então, a Bíblia fala de línguas como um dom. O dom de línguas, que é para edificar as pessoas com interpretação. Desse tipo de línguas, a Bíblia fala, ninguém deve destacar a sua voz acima dos outros no culto público, a não ser que seja com interpretação. Isso é um dom de línguas. E a Bíblia mesmo fala que esse dom... Tem todos esse dom? Obviamente que não, nem todos têm esse dom de língua, de ministrar e para edificar a igreja, para falar para as pessoas através de interpretação. Mas a Bíblia ensina um outro tipo de línguas, que é para todos os cristãos. Esse outro tipo de línguas é línguas como uma linguagem de oração. Línguas como uma linguagem de oração. Pode mostrar um slide. Então, veja bem, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito ele fala mistérios. Então esse tipo de línguas não é para edificar as pessoas com interpretação. É umas línguas que você ora na sua linguagem de oração, e todo cristão deve ter esse tipo de línguas. E pode ter se ele for batizado no Espírito Santo. Agora, como ficar cheio do Espírito Santo e falar em línguas? Tá bem? Lucas 11:13, ele diz: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Tá bem? Então, ele fala claramente, você tem que ser filho, porque ele é seu pai, você tem que ser convertido, mas você vai cooperar com ele, você vai pedir, eu quero mais do teu Espírito. Talvez você já foi batizado com o Espírito Santo, amém, mas você quer outro enchimento, amém. Eu quero mais do teu Espírito, Pai, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio, eu quero receber a plenitude, eu quero mais. Você está pedindo proativamente ao Pai, você está cooperando com ele. Como pedir ao Pai? Para Jesus então te batizar no Espírito Santo. A Bíblia fala em Marcos 11:24. Ele fala, tudo que você pedir em oração, né? Se você crê que na hora que você está pedindo, você, olha só, já o recebeu. Se você tem que crer que naquela mesma hora que você pediu, Deus já está te dando, Deus está te ouvindo e já está te respondendo, já respondeu. Aí ele fala, se você crê que naquela mesma hora você já recebeu, então será assim com você. Então vamos mostrar aqui para vocês, porque essa mensagem, claro, é a primeira vez na minha vida que eu estou pregando essa específica mensagem. Mas todas as vezes, ou quase todas as vezes que eu prego sobre o batismo com o Espírito Santo, eu gosto de usar essa ilustração. Essa ilustração eu já usei muitas vezes. E eu quero mostrar para vocês, nessa ilustração, algo muito interessante, tá? Água simboliza o Espírito Santo. Quando você entregou a vida para Jesus, né, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Isso é maravilhoso, tá? Vou pôr um pouco menos aqui. Tá. Então, o Espírito Santo está morando dentro de você. Muito bem. Agora,
Lembre-se, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo tem morado dentro de você. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, você é imergido no oceano do Espírito. Então, se eu pegar esse copo e eu imergir esse copo no mar, e eu batizei o copo no mar, aí eu saí, como que o copo vai estar? Totalmente cheio de água, transbordando, molhado por dentro e por fora, e por baixo e por tudo, não é mesmo? É assim o cristão batizado no Espírito Santo. Escuta bem. Agora, então, o que a Bíblia diz? Nós acabamos de ver. Se você pedir ao Pai para te encher, para te batizar, Ele te dá. É só você crer e não duvidar que naquela hora que você está pedindo, Ele te deu. Então, você foi batizado, você foi imergido, por isso que você está totalmente cheio a transbordar. Muito bem. Aí, você está cheio, e agora? Agora coopere com o Espírito Santo. Você sabia que a Bíblia fala que é você que vai curar os enfermos em nome de Jesus? É você que põe as mãos dos enfermos? Deus não vai pegar sua mão e colocar. É você que expulsa demônios. É você que prega o Evangelho. Você tem que cooperar com o Espírito Santo. Você sabia que é você que fala em línguas? Nenhum lugar a Bíblia fala que o Espírito Santo é que fala em línguas. Todo lugar a Bíblia fala, eles passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo os concedia que falassem. Então, Ele te dá a concessão. Ele te dá a concessão, vai vir aquela vontade de soltar algumas sílabas. Mas se você não soltar, não vai falar. É muito difícil o Espírito Santo forçar a coisa. Ele normalmente nunca vai forçar. Ele nunca vai forçar. Ele não é um demônio. Então ele vai te dar a concessão. Mas se você não cooperar com ele, abrir a boca e liberar aquelas sílabas, então, às vezes, eu falo para a pessoa, e aí? Falou em línguas? Pois é, me deu vontade, eu estava cheio, eu fiz a oração, eu estava cheio do Espírito Santo, eu quis falar, mas fiquei com medo. Mas fiquei com medo de quê? Fiquei com medo que ia ser só eu, mas é você mesmo que fala. Não, mas eu fiquei com medo que ia ser minha carne, ou quem sabe um demônio, alguma coisa. Meu amigo, você aplicou fé, você orou e crê que você está cheio? Sim, eu estou cheio. Eu acabei de orar, eu pedi para ficar cheio, e eu sei que Deus me ouviu e já me encheu, eu estou cheio. Tá, então esse copo está cheio. Agora, vamos supor que ele vai soltar qualquer coisa, qualquer sílaba aqui, né? Então ele está cheio de água, o copo vai, aqui ó. O que derramou? O que derramou? A água que derramou, não derramou Coca-Cola, não derramou lama, não derramou veneno. Se você estiver cheio do Espírito Santo, meu irmão, você pode liberar aquelas sílabas, porque não é sua carne, não é o diabo, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.